Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando eu postar um novo vídeo. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Que vai falar a respeito do endemoniado gadareno, E chegaram ao outro lado do mar. Quem chegou do outro lado do mar? Jesus e seus discípulos, A província dos gadarenos. E saindo ele do barco, Cristo saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, Ele morava lá no cemitério, Entre os sepulcros lá no cemitério, ele morava para lá, Lá no cemitério. E nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo. Então esse camarada, ele era muito valente, tinha muita força, Porque ele estava lotado de espírito imundo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar ele. Então os espíritos que ele continha eram muitos, E tornava ele muito forte, Não tinha cabo de aço que amarrasse ele e segurasse, que ele partia. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Eu até já presenciei um camarada assim. Ele bebia, eu acho que ele estava endemoniado no dia que eu vi ele, que ele pegava caco de vidro e fazia assim no seu corpo. Chega a fazer aquela lista e o sangue descia. Eu já presenciei um camarada assim, Ele endemoniado, eu acho que ele era endemoniado. Eu era jovem ainda, uns 15 a 16 anos, e passando eu via ele com um caco de vidro se rasgando, E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, Ele adorou porque na pessoa dele, ele crê em Cristo, Mas os demônios também conhecem a Cristo, Porque esses demônios vieram lá do céu, junto com Satanás, o seu chefe. Ele resgatou, ele converteu, alguns dos anjos de Deus para ele, no dia da sua rebelião, E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Ele perguntou por quê. Isso aí não é nem o homem que está falando, é os demônios, Que tenho eu contigo, Jesus? Ele conhece, Filho de Deus, ele conhece. Deus adulto, filho do Deus Altíssimo. Porque esses demônios conhecem Jesus, sabe que é filho do Deus Altíssimo, porque conviveu com ele, Esses demônios conviveu com ele lá no paraíso. Antes de ser expulso, antes de se rebelarem, Antes de eles serem pecador. Esses espíritos, porque quem está lá no paraíso, lá é tudo espiritual, Os anjos é espiritualmente, tal, só que se ele quiser se transformar, eles têm esse poder de se transformar até em uma pessoa, Mas esses demônios aí que estavam nesse homem, ele conhecia Deus, E ele disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Perguntou para ele, para Cristo, Os demônios perguntando. Conjuro-te por Deus que não me atormente, Ele sabe o poder que Cristo tem, porque eles conviveram com Cristo antes de ser lançado, no abismo, Eles sabem, conhecem Cristo. Satanás conhece Cristo, Ele, quando foi expulso, quando Deus acabou de criar tudo aqui na terra, que voltou lá para o paraíso, encontrou
a rebelião, né? Cristo já tinha feito tudo aqui na terra, já tinha feito o homem, já tinha feito a mulher e tudo que há na terra. Deus já tinha providenciado tudo isso. Quando ele volta para o seu habitat, né, para o seu mundo, né, que acontece? Ele encontra lá uma rebelião, né? E esse serafim, né, que era um serafim da guarda de Deus lá no paraíso, ele se rebelou, fez com que vários anjos se convertessem a ele, né? Ele deve ter prometido muitas coisas, né? Porque ele é enganoso. Esses anjos se passaram com ele. E quando Deus chega lá, que encontra essa rebelião, tem até uma batalha, tá havendo até uma batalha lá, porque o arcanjo Miguel está defendendo o reino de Deus, né? E tá lá, e quando Deus chega, diz: não, isso não pode ser, porque aqui tudo é amor, aqui tudo é maravilha, não tem nada de desordem. E expulsou ele com os seus anjos de lá. E para onde ele veio? Para a terra. E aqui na terra achou a criação de Deus, né? E quando ele acha a criação de Deus na carne, que é Eva e Adão, o que é que ele faz? A primeira coisa que ele deve fazer é perverter o mandamento que Deus tem dado para ele, que era não comer do fruto. Ele já sabe dessas coisas também, né? E aí ele disse: não, come do fruto, que isso aí você vai ficar sabendo de tudo, o que é bom e o que é ruim. E então daí, quando ela come, que oferece a, a, a Adão, aí é lançado na terra a legião do mal e a legião do bem, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí é lançado sobre a terra a legião do bem, que é a de Satanás, e a legião do mal, que é o lado de Deus, né? E essa legião, através já dos próprios filhos de Eva e Adão, os primeiros, né? Os primeiros deles, já grandes, porque eles já estavam grandes, mas já tinha mais filhos, né? Porque a Bíblia não vai relatar todos os filhos, porque foram milhões de pessoas na geração que Adão viveu 900 anos, então deu para fazer muitos filhos uma Eva, né? E aí, depois que matou seu irmão, ele está na legião do mal, e Deus sabe, expulsou ele de lá, né? Que era lá onde ele estava, era como se estivesse no paraíso. E expulsou ele lá para o outro lado, e de lá, com os seus irmãos, pegou uma das suas irmãs, ou sobrinha, digamos assim, uma irmã ou uma sobrinha, casou-se e criou a geração do mal, né? A legião do mal cresceu, e através dele próprio, ele tragou a outra parte que era do bem, né? E quando estava 99,99% para a legião do mal conseguir vencer, Deus tira através da família de Noé, os únicos ainda que Deus achou justo perante a legião do bem, que foi a família de Noé, e resgata para fazer uma nova geração. Ele destrói a do mal e resgata a de Noé, que era da legião do bem, e formou essa nova geração de hoje. Mas na própria família de Noé houve morte também, e houve a nova sequência da legião do mal, da legião de Satanás, e daí por diante cresceram lado a lado novamente. Só que Deus prometeu a Noé que não ia destruir mais com dilúvio, né? Porque até os dias de hoje Deus quer que a humanidade se arrependa de ser pecador, de fazer maldade, e continue só na legião do bem, né? Não vá para a legião do mal, mas não é isso que acontece, né? Noé foi criando o povo de Deus, e também foi gerada a legião do mal do outro lado, né? Porque teve aquele que matou, é da legião do mal, ele se transformou
e criou outra legião do mal. Então as duas seguiram lado a lado, uma parte de Deus e outra parte de Satanás. E o que aconteceu? A parte da legião do mal quase tragou todos eles novamente, que foi o povo israelita, né? Porque os outros já morreram. Eu estou falando do povo israelita e as tribos que saíram lá do Egito, que Deus resgata. Esse povo também transpassaram para a legião do mal, né? Transpassaram para a legião do mal, para mandamento de homens, para pastor insano que prega mentira. Deus manda os seus profetas, seu povo, para resgatar, e eles não querem saber. E Deus novamente perde. Não totalmente, né? Ele, na primeira geração, antes de perder totalmente, ele salvou Noé. Nesse tempo aqui, do povo israelita, antes de se perder tudo, porque Deus está perdendo. Olha, Isaías não deu jeito, Zacarias não deu jeito, quem mais? Eu estou falando nos últimos dias, né? Zacarias, estou esquecido, Isaías, Zacarias, esses últimos livros que falam do Velho Testamento, né? Que foi enviado por Deus para resgatar esse povo e eles não conseguiram. Foi aí que Deus envia seu filho para tentar resgatá-los. Para tentar. Não todos, também tem isso. Não todos estão perdidos, né? Não todos, mas a maioria dos israelitas e das tribos que veio junto com ele, do povo que veio junto com ele lá do Egito, se perderam para a legião do mal, né? Se transpassaram para a legião do mal, abandonaram a lei de Moisés, abandonaram os mandamentos e tudo que Deus mandara a ele fazer, eles abandonou. Foi por isso que Deus mandou Cristo, para ver se eles mudavam, né? Para ver se eles mudavam e se reconvertiam novamente. Porque eles estão perdidos, eles não querem saber. Não todos. Tem alguns que ainda seguem, né? Mas Deus, a herança dele está perdida. Está perdida porque eles foram para a legião do mal, foram para os ídolos, para os deuses, né? E o povo anda, tem pastor já pregando mentira nesse tempo, e é o pastor que está fundando igreja de ídolo. Essas igrejas evoluíram para o dia de hoje, que é a igreja que tem santo. Em cada cidade tem uma igreja com o nome de santo, 1, 2, 3 igrejas com o nome de santo. Então essas igrejas dos dias de que tem esse santo dos dias de hoje, são da legião de Satanás. Eles inventaram religião, né? A legião de Satanás inventou religião, e essa religião evoluiu para o dia de hoje e botaram o nome dos ídolos de santo, né? Que é criado pelo homem. O Papa vai lá e canoniza. Fulano agora é santo, mas não foi Deus. Foi um pecador que criou. Então são da legião do mal, são da legião de Satanás, né? E Cristo veio para resgatar esse povo daí e os de hoje, né? Cristo veio, deixou a sua doutrina para o povo de hoje, mas ele está aqui para o povo rebelde da época que abandonou Deus, viu? Para o povo israelita que abandonou a lei de Moisés, abandonou a lei de Deus, os mandamentos antigos, né? Aí Deus manda João Batista pegando a chegada de Cristo, batizando, né, também, que é para abrir o caminho para Cristo vir, né? Que ele é o Elias. João Batista é o Elias. Ninguém sabe, mas ele é, né? E Cristo veio, João Batista morre e Cristo assume para dar a doutrina através de Deus, mostrar o poder de Deus, como essa expulsão de demônio que vai acontecer agora, desse homem e que está endemoniado, né, que mora lá no sepulcro. Então, Deus está mandando Cristo para mostrar o seu poder novamente,
porque ele já mostrou o seu poder e o povo se bandearam para a legião do mal. Não querem mais Deus. Até um certo tempo eles ainda aceitavam. Mas depois que começaram a ouvir a voz do homem, eles abandonaram a voz de Deus, os mandamentos de Deus, e foram escutar a voz do homem, não a voz de Deus. Por isso que Deus envia seu Filho para se fazer carne como qualquer outra pessoa, porque qual é o intuito de Deus? Ele manda seu Filho se fazer carne como qualquer outra pessoa, porque aí é gente como gente, né? Só com uma pequena diferença, ele não vai ter pecado, ele nunca vai pecar, né? Ele vai ser santo o tempo todo, mas ele está na carne como homem. E o que é que vai acontecer? Que é para ele fazer as maravilhas que era para o povo. Como ele é homem, vamos acreditar nele agora. Que é isso que está acontecendo. Muitos estão seguindo Jesus, mas quando vai chegar a hora de crucificá-lo, muitos vão abandonar. Muitos, até os próprios discípulos, negam ele, né? Como Pedro negou, né? E assim sucessivamente. Vamos dar prosseguimento. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Né? Cristo perguntou. E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Nós também somos muitos na legião de Deus, né? Nós também temos que ser muitíssimo, para tragar essa legião de Satanás, né? A legião de Satanás que está nos dias de hoje. E nós da legião de Deus temos que combater essa legião, que essa legião também está criando religião para enganar o povo. Você vê que nos dias de hoje tem milhares de igrejas falsificadas que o homem inventou, né? Essas igrejas são da legião do mal, são da legião de Satanás, fala no nome de Deus, prega no nome de Deus, mas para seu interesse próprio, como já dizia Isaías lá em 56:11, na época de Isaías, já tinha desses pastores falsos, né? Pastores que nada compreendem, cada um trabalha para a sua própria ganância. São cães gulosos, isso já está lá no tempo de Isaías, né? Isaías já está falando com esse povo, né? Dando alerta desse povo, né? E andava ali postrando no monte uma grande manada de porcos, né? E rogaram-lhe muito, né? Esses espíritos imundos rogaram que os enviasse para fora daquela província, né? Ele estava lá naquela província onde tinha aquele cemitério, e ele era milhares de demoniados, porque ele tinha muita força, nem cabo de aço prendia ele, porque essa legião, o diabo tem poder, né? Os anjos dele, o diabo é um tipo de Deus, o diabo é um Deus do mal, o nosso Deus é o Deus do amor, o Deus do bem, né? Mas o diabo se tornou Deus do mal, e ele veio lá do paraíso também, né? Era um querubim da guarda de Deus, lá no mundo de Deus, né? Do mundo habitável de Deus, antes dele ser expulso, antes dele se rebelar, antes dele criar o primeiro pecado lá. O primeiro pecado foi criado lá no paraíso, né? E aqui na terra foi introduzido o primeiro pecado, guiado por ele, né? Através de Eva, né? Que o primeiro pecado é a desobediência. O pecado é desobediência a Deus, né? É o primeiro pecado instalado aqui na terra, a desobediência a Deus. Por que é desobediência a Deus? Porque Deus disse para ele: olha, não coma daquele fruto, né? E eles desobedeceram e comeram, né? Então andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, né? E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, né?
tá? Porque Cristo tem poder sobre o diabo, né? Tem poder. E mandou eles pediram, e ele mandou porque eles se conheciam, né? E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, né? Que eu tinha os pastores lá no porco e anunciaram na cidade e nos campos e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha acontecido, porque o povo espalhou o que Jesus tinha feito. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, né? O que estava, viram o que estava endemoniado, porque ele não estava mais, né? E foram ter com Jesus e viram o que estava endemoniado. Aqui o cabra escreveu e viram o endemoniado, né? E ele não estava mais. O que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo e temeram, né? Aí o povo agora está temendo a Deus, está vendo o poder de Deus em Cristo, porque Deus enviou Cristo para mostrar o seu poder a esse povo que não estava mais crendo em Deus, tinha abandonado a lei de Moisés, os mandamentos e tudo que continha na lei, né? E foram para a legião do mal. E agora alguns deles, né, estão vendo o poder de Deus em Cristo e estão acreditando, né? Estão seguindo ele, etc, e etc. E os que aquilo tinham visto, né, contentaram-lhes, né, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, né? E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Então, o povo que estava nessa província lá, o povo que morava nessa província, né? Vejam só como é as coisas. O povo que morava nessa província, quando os pastoreadores dos povos começou a espalhar lá nesse vilarejo, né? Que o povo vieram, né, ver se isso tinha acontecido mesmo, que tiveram a certeza que aconteceu. O que foi que eles fizeram? Olha, sai daqui, sai da minha terra. Expulsou Jesus Cristo de lá, né? Expulsaram, começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos, que saísse das suas terras, né? E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti, né? Quer dizer que ele mandou espalhar para a sua família, né, para os seus conhecidos, a respeito do poder de Deus que estava em Cristo, né? Disse: ó, eu não vou levar você comigo, né, mas tu vai para casa e anuncia o que aconteceu contigo, né? Anuncia para todo mundo saber como o Deus é todo poderoso, né? Foi isso que Cristo mandou fazer. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, né? Esse é a cura desse endemoniado. No capítulo 5, né, e o versículo 21, vai falar a respeito da a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Ela menstruou e não parou mais de sangrar, né? E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar, né? Porque o povo já estava
sabendo de grandes maravilhas que Cristo estava fazendo, que era o poder de Deus sendo exposto na carne, né? O poder de Deus sendo exposto na carne, né? Porque foi esse o intuito de Deus mandar seu filho para mostrar o seu poder para esse povo que não estava mais acreditando em Deus, né? E também para o gentio desse tempo que conhecia a lei de Moisés, mas que não queria seguir mais porque estava seguindo os mandamentos dos homens, né? Então ele estava ali junto a Mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava, né? Você sabe que quando é como tem um candidato, né, que vai chegando naquela rua, o povo gosta dele, e o povo, aquela aglomeração, começa a arrochar mesmo, né? Da mesma forma estava fazendo o povo aqui com Cristo, né? Aquela multidão, sabendo que ele estava com esse poder todo, ele disse: não, esse é o Deus, né? É o poder de Deus, vamos lá, vamos seguir, porque nele nós temos salvação. E agora eles estão acreditando no poder de Deus novamente, né? E certa mulher que havia 12 anos, né? Que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, né? E despedindo todo quanto tinha, né? É porque essas coisas acontecendo aí, tudo isso está programado por Deus, né? Todos esses feitos aí, né? Deus permitiu que acontecesse para quando Cristo viesse, Deus expressar o seu poder para esse povo de cura, para o povo crer nele piamente, como ele fez lá no Egito, né? Lá no Egito, Deus expôs o seu poder através do cajado de Moisés, onde transformou água em sangue, mandou enxame de piolho, de rã, de gafanhoto, etc, etc. Por que Deus fez aquilo lá no Egito? Para mostrar o seu poder para o povo que ia ser resgatado, para o povo acreditar em Deus, né? Sem nenhuma cisma. Por isso que Deus mandou Moisés fazer aquelas coisas todinhas. Antes de Moisés partir para lá, Deus disse a Moisés: vai, né? Tu vai fazer muitas coisas lá, muitas maravilhas, e eu endurecerei. Deus falou para Moisés: eu endurecerei o coração de Faraó para não deixar meu povo ir, e assim tu vai fazendo as maravilhas para esse povo ver. Foi isso que aconteceu, né? E Moisés fez aquelas mágicas todinhas. Estou dizendo assim mágica, mas não foi mágica. Foi o poder de Deus através daquele cajado, como se fosse uma mágica, né? Deus mostrou. E nos tempos agora de Cristo, Deus mandou Cristo para se fazer carne, para quê? Para mostrar seu poder em carne, né? Para que o próprio homem, igual a ele, visse o seu poder no homem que era igual a ele, né? Um homem igual a outro, oxe, um homem igual a mim com esse poder todo, né? Para mostrar o poder de Deus em carne. Por isso que Deus enviou Cristo para esse povo israelita, para o povo de Judá, e etc, etc, e o gentio que estava aí. Já sabia da lei de Moisés, porque já faz muito tempo que Canaã se desfez, né, para a legião do mal, né? E esse povo não estava crendo em Deus. Por isso que Deus está fazendo essas maravilhas todas, para que o povo volte para ele, a sua herança. Só que eles não vão aceitar, né? Como está escrito: vim para os seus, e os seus não aceitou, não quiseram, né?
que é esse povo israelita que veio lá do Egito, né? Então, Cristo, Deus está dando o poder em Cristo e em carne para fazer todas essas maravilhas para que o povo venha acreditar piamente novamente em Deus, no seu poder. Porque aí só assim o povo vai acreditar. Mas mesmo assim eles não vão querer Deus ainda. Não vão, né? Isso eu ainda vou ler para vocês que está escrito. Cristo veio para os seus e os seus não o aceitaram. Está escrito, está na Bíblia, né? Porque essa herança de Deus preferiu acreditar no homem do que na palavra de Deus, né? E que havia padecido muito, né? Essa mulher, muito já nesse tempo já existia médico, né? Como está relatado aqui, ela foi padecido muito com muitos médicos, né? E despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes, indo a pior, de mal a pior. Até o que ela tinha gastou com os médicos, né? É como nos dias de hoje. Um rico, podre de rico, ou um rico médio, né? Que tem a sua fé no seu dinheiro, na sua riqueza, ele vai terminar de esmola, ele gasta tudo que tem para se curar e não consegue. Por quê? Deus não está com ele não quer saber de Deus. Isso acontece. É o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela gastou tudo que tinha com médico, né? Acabou com tudo e não teve cura. Por quê? Ela não estava em Deus, ela não tinha Deus em seu coração. E agora, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão, né? Ela sofreu muito, perdeu tudo que tinha, pagou a médico, tudo e não conseguiu nada, né? E agora ela sabendo do poder de Deus em Jesus, ela está crendo, né? Que ele pode curá-la, né? E ouvindo falar, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, né? Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo e está já curada daquele mal. Ela só fez, ela nem falou com Cristo, só fez tocar assim, ela já ficou. Quão grande era a fé dela, né? A fé dela era igual a um grão de mostarda, né? A fé dela era tão grande, igual a um grão de mostarda. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se, né? Porque quando ela tocou, a fé dela era tanta, né? A fé dela era tanta, igual a um grão de mostarda, que quando tocou na veste de Jesus, né? Jesus sentiu, né? Que o seu poder, né? Que o poder de Deus saía dele para curar essa mulher, né? Como está relatando aqui. E logo Jesus, né? Conhecendo que a virtude de si mesmo saía, né? O seu poder estava saindo, o poder de Deus. Voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Ele perguntou, né? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Né? Os discípulos dele, porque estava aquele ruge-ruge, né? Um aperta daqui, outro aperta dali, outro aperta daqui, mas Cristo sabe quem foi que tocou nele. Ele apenas está perguntando para ver se a mulher se manifestava para ele, né? Que ele sentiu o poder dele na hora que a mulher chegou, tocou nas vestes dele, a fé dela era tanta, igual a um grão de mostarda, que quando tocou nas suas vestes, ele sentiu o poder dele saindo para curar aquela mulher. E ele não viu quem foi, mas ele sabe quem tocou, ele sabe, né? Mas aí ele perguntou aos discípulos quem tinha tocado, né? Vês quem a multidão te aperta e diz quem te tocou, né? Ele pergunta, quem me tocou? Aí os discípulos, né, disse, ó, tem muita gente tocando no Senhor. Um aperta daqui, outro aperta dali, muita gente lhe toca, eu não sei quem foi, né?
E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então, Cristo sabia que ela ia se manifestar, que ela na mesma hora foi curada, né? E ela tinha que agradecer a Cristo por essa maravilha, né? Por esse milagre. Ela tinha que se apresentar e que também para que todo o povo que estivesse ali junto com ele visse o poder de Deus que ele tinha, né? E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre, né? E Jesus, tendo ouvido estas palavras que ele estava falando para os discípulos dele, né? E Jesus ouviu estas palavras que o cabra disse: olha, a tua filha está morta, né? Aí eles disseram: para que enfades mais o teu mestre, né? Que era Cristo, para que enfadar mais ele? Mas ele ouviu e disse ao príncipe da sinagoga: não temas, crê somente, né? Ele pediu que ele e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito, né? E pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme, né? E riam-se dele, né? Porque ela tinha morrido mesmo. Mas ele disse que apenas ela estava dormindo, né? E o povo riram de Jesus, porém ele, tentando feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te, né? E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dissesse que dessem de comer. Então, quando Cristo fazia essas coisas, ele pedia que não dissesse a ninguém, que era para ninguém não estar exaltando, né? O capítulo 6 de Marcos, eu terminei o capítulo 5, agora vamos para o capítulo 6 de Marcos, que vai relatar: Jesus retira-se para Nazaré. Ele vai sair lá dos Gadarenos, da região dos Gadarenos, e vai para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua pátria, né, onde ele nasceu, em Nazaré. Os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, né, isso também está lá em Mateus, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos, né? Porque o povo já tinha visto alguns milagres de Deus, mas não carnalmente assim. Os milagres que foram feitos por Deus tinham sido aparecido como se fosse mágica, né? Como se fosse mágica. Acontecia o poder de Deus, mas era como se fosse mágica. Como aquela maravilha feita lá por Moisés,
Deus colocou o seu poder naquele cajado dele. Todas as maravilhas feitas, né, através de Moisés, foi através daquele cajado que ele andava com ele. Deus colocou o seu poder naquele cajado, não em Moisés. Moisés administrar o que Deus falava para Moisés. Joga, bate com o teu cajado assim que vai acontecer. Toca na água com o teu cajado que ela vai se transformar em sangue. Vai, sobe lá, bate o teu cajado, tal. Bate nessa pedra aqui que o mar vai se abrir. E assim foi, né? Através do cajado. Aí aqui, todas as maravilhas de Deus que está acontecendo nesse tempo para esse povo que está incrédulo, né? Está sendo carnalmente, né? Deus mandou seu filho para se transformar em carne, mandou lá do paraíso para aqui, para a terra, para se transformar em carne e mostrar seu poder em carne, né? Em carne, que é isso que o povo estão tudo admirado, né? Admirado porque ele está fazendo essas coisas, por causa da sua sabedoria, né? E etc, e etc, e para as maravilhas feitas pelas suas mãos, né? Não é este, aí tá lá, ele diz, não é este o carpinteiro, né? O povo que está da sinagoga lá está perguntando, né? Não é este o carpinteiro, porque ele só veio pegar depois de 30 anos, né? Quando ele ficou bem, já chegou seu tempo. E o povo, ainda ele estava seguindo a lei de Moisés da época ainda, né? Ele só veio mudar depois de João. Ele teve que esperar João preparar seu caminho. Foi o tempo dele crescer para poder fazer essas coisas. Aí o povo que chegou na sinagoga, né, como está aqui, né? Então, a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiraram, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas, né? O povo está admirado, né? Porque nessa época aí tinha encantador, tinha adivinhador, tinha mágicos que fazia certas coisas, né? Já existia, né? Tinha adivinhador e o povo estava admirado. De onde é que vem ele com estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada, né? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? O povo estão tudo se perguntando lá na sinagoga, né? Estão tudo se perguntando. Esse é o povo que não conhece Deus, né? Que não conhece o poder de Deus. E se conhecia através da lei de Moisés, eles já estavam esquecidos, né? E agora eles estão dando crédito a Cristo, né? Porque Cristo está fazendo essas coisas na carne. Não é este o carpinteiro, eles comentam, não é este o carpinteiro, filho de Maria, que é irmão de Tiago e de José, que é irmão de Judas, né? E é irmão de Simão, né? Ele tinha esses irmãos, né? Tinha esses 4 irmãos, e além das suas irmãs, porque Maria fez menino depois que Jesus nasceu, como está escrito. E José não conheceu Maria enquanto ela não desse a luz a seu filho Jesus Cristo. A palavra conheceu na Bíblia, eu vou repetir novamente, já falei em vídeos anteriores, que a palavra conheceu, não sei porque os tradutores não botou logo no popular, que era o certo, né? Para não ter essa complicação, o tradutor devia ter escrito logo. E José não transou com Maria enquanto não deu a luz a seu filho Jesus Cristo. Devia estar assim, para não estar confundindo muito o povo, porque aí o povo quer dizer que Maria é virgem, que Maria está virgem, não sei o que, né? Não ia haver essa manobra, porque Maria era virgem, Maria era imaculada, Maria foi agraciada, não resta dúvida, né? Maria foi cheia de graça de Deus mesmo, não resta dúvida, para transportar a carne para o Filho de Deus, né? Porque Cristo já existia há muitos anos, antes da fundação do mundo, Cristo já existia no seio do Pai, né? Cristo já existia antes da fundação do mundo, Cristo já existia. Quando Deus resolveu criar esse mundo, Cristo estava lá, ele era o seu arquiteto, né? Cristo era o seu arquiteto.
A vinda de Cristo aqui para a terra para exortar esse povo que estão no erro, foi só para transformar ele em carne. E para isso tinha que ser numa virgem sem pecado, né? E era Maria, não resta dúvida. Mas depois que ela teve Jesus, José transou com ela e ela teve mais filhos. Como está escrito aqui, Tiago, José, Judas, Simão, que botou o nome dele dessa forma. Porque a palavra conhecer na Bíblia, né, como está escrito, conhecer é fazer sexo, fazer menina, essas coisas, né? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, né? E de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Ele tem até irmã também. Além de irmão, Jesus também tem irmã, né? E escandalizavam-se dele, né? O povo se escandalizava, né? O povo que estava na sinagoga. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, né? É porque lá na terra dele ele não quis ser, né? Lá em Nazaré ele não quis ser muito, se mostrar o poder de Deus muito. Ele fez alguns milagrezinhos, alguma curazinha, impondo as mãos. Ele não quis se apresentar muito, ele fazia mais para os de fora. E estava admirado da incredulidade, né? Cristo estava, né, admirado da incredulidade desse povo. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando, né? Chamou a si os 12 apóstolos, né? Que já era escolhido, né? Chamou junto, ó, vem cá. Ele chamou ele e começou a enviá-lo de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, né? Nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Então, Cristo aí, quando ele estava, tinha muitas aldeias, né? Tinha muitas aldeias e ele chamou em particular assim os 12, olha, vai de 2 em 2, né? Que percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E chamou assim os 12 e começou a enviá-lo 2 a 2, né? Olha, 2 vai para tal lugar, 2 vai para tal lugar, 2 vai para tal lugar, né? E deu o poder de expulsar espíritos imundos, de cura, de tudo, né? E ordenou-lhe que nada também fizesse, eles iam fazer, curar, mas que não recebesse nada, né? Para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, não era para levar, para pegar nada de ninguém, não levasse nem pão, nem dinheiro no cinto, não era para levar nada, porque só a graça de Deus que ia sustentar eles, mas que calçassem alparcas e que não vestisse 2 túnicas. E dizia-lhe: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, né? Então, ele ia para uma pessoa, para uma residência, falar de Cristo, né? Falar da doutrina de Cristo, de Deus Todo-Poderoso. E se essa pessoa não aceitasse, né, a pregação, ele virasse as costas, saísse, batesse o pé e fosse embora, né? Em testemunho contra ele, em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra
do que para os que daquela cidade. Por quê? E Sodoma e Gomorra foi destruída no fogo porque o demônio lá prevaleceu, né? Prevaleceu, né? Já foi achado ainda Ló com a sua família, como também na primeira geração. E Ló, lá com a sua família, o anjo, né? Quando estava lá na casa de Abraão, né? Ele foi para Sodoma e lá encontrou a família de Ló. Os cabas queriam até pegar os anjos, esses anjos, para fazer sexo com ele, né? Mas aí os anjos salvou ele de lá e Deus destruiu tudo lá, tanto Sodoma como Gomorra, como fez na primeira geração com água, destruiu com dilúvio. Mas nessa cidade aí, como ela estava toda pervertida na legião do mal, Deus destruiu no fogo, desceu saraíba de fogo do céu e destruiu a cidade, né? Então ele está dizendo aqui que essa pessoa que os apóstolos estão indo pregar para ele lá e não aceita, essas pessoas vai ser pior do que essas pessoas que morreram lá em Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Talvez porque no dia do juízo, ele está com essa comparação aqui, é porque essa comparação? Porque no tempo de Sodoma e Gomorra não tinha palavra, não tinha os 10 mandamentos, né? Não tinha. No tempo de Sodoma e Gomorra não tinha a lei de Deus, não tinha a lei de Moisés para esse povo lá em Sodoma e Gomorra. Eles faziam, se perverteram porque não tinha nenhuma instrução de Deus a respeito de salvação, de crer em Deus, não tinha em Sodoma e Gomorra. Mas para esse povo, onde os apóstolos estão indo, né, que Cristo está dizendo assim, olha, se debaixo do vosso... Deixa eu ler o versículo completo. Olha, e tantos quanto vos não receberem, nem vos ouvirem, né? Os apóstolos foi de 2 em 2 pregar aquilo que Cristo ordenou para eles, né? Olha, vai, prega lá em meu nome, explica a esse povo como é Deus, que é para adorar Ele, etc, etc. Se esse povo está recebendo a palavra de Deus, né? E ele é como nos dias de hoje, presta atenção, que nos dias de hoje acontece muito isso, né? Os apóstolos, esses discípulos de Cristo mandou de 2 em 2 para as aldeias pregar a Cristo, pregar o poder de Deus, como é que é para ser, que ele já sabe todos os mandamentos da doutrina de Cristo, os apóstolos já sabem, né? Porque são inspirados por Deus. Então Cristo diz, vai de 2 em 2, né? Prega. Se caso ele não aceite o que você está pregando, sai de lá, bate o teu pé, tira o pó da tua sandália e vem embora, vai embora, né? E que aqui Deus Cristo está dizendo, sacode o pó, estiver debaixo dos vossos pés. Em testemunho contra eles, bater o pó, quer dizer, eles não aceitaram, né? Então ali, para não sair com a maldade deles no pé, bater o pó para deixar lá onde eles estão com as suas imundícias, né? Então, para servir de testemunho contra eles próprios. Aí Cristo diz, em verdade vos digo que haverá, preste atenção, haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para daquela cidade. O que é que quer dizer com isso? Porque em Sodoma e Gomorra ninguém recebeu a palavra de salvação, ninguém recebeu a palavra de Cristo, apenas a legião do mal tomou conta de Sodoma e Gomorra, né? Tomou conta. Os espíritos malignos tomou conta dessas duas cidades, de Sodoma e de Gomorra. Mas esse povo aqui está recebendo a palavra verdadeira de Cristo, né? Os apóstolos foram para essas cidades ensinar a palavra de Deus, né? Ensinar a doutrina de Cristo, ensinar a respeito de Deus. Se eles não quiseram, no dia do julgamento, vai ter mais tolerância para aquele povo de Sodoma e Gomorra do que para eles. Por quê?
porque eles receberam a verdade e Sodoma e Gomorra não receberam, né? Por isso, né? Por isso. E saindo eles pregavam que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam, né? E no capítulo, agora é que tem, né? Capítulo 6 de Marcos, versículo 14, a morte de João Batista. Vai relatar a respeito da morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos, né? Porque Cristo estava falando isso, né? Fazendo essas maravilhas, e o povo estava pensando que Cristo era João Batista, que era João Batista, que era o Elias mesmo também, né? Que era o Elias, né? Que era profeta, né? E Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que mandei degolá-lo, ressuscitou dentre os mortos, porque o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere, por causa de Herodes, né? Por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, né? Herodes estava botando uma cangaiazinha em Filipe, que era irmão dele. E Herodia o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardavam com segurança e fazia muitas coisas atendendo, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, né? Herodes estava completando anos, né? Nesse tempo, estava dando uma festa. Entrou a filha da mesma Herodia e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E isso também está lá em Mateus, né? Esse relato está lá no livro de Mateus. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela perguntou à mãe dela, a Herodias. E ela disse porque ela tinha raiva de João Batista, né? Que ela não podia fazer nada, porque João Batista disse: Herodes, não é lícito tu ficar com a mulher do teu irmão, Herodias, né? Não é Butagaia, não pode. João dizia para ele. E ela via isso e estava com raiva dele, né? Estava com raiva de João Batista, ficou com raiva. Mas aí a filha dela, né? Herodes disse, né? Ó, se o que tu me pediu, eu dou até a metade do meu reino. Então a mãe dela viu a sua mãe que pedirei. Ela disse: a cabeça de João Batista. A mãe dela disse: pede a cabeça de João Batista. E logo apressadamente pediu ao rei, dizendo:
quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista, que era o que estava abrindo o caminho para Jesus, né? Para a vinda de Jesus. E o rei, né, entristeceu-se, né? Porque o rei gostava muito de João Batista, né? O rei era temente a Deus, mas ele deu a sua palavra, né? E palavra de rei nesse tempo não voltava atrás, o que ele falasse tinha que ser cumprido, ainda mais na presença de todos os convidados, né, da sua festa. Aí ela disse, eu quero a cabeça de João Batista num prato. E o rei ficou triste muito, né, todavia, por causa do juramento e do que estava com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à menina. E a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. Né? Foi isso que aconteceu, isso eu li lá em Mateus também, né? Quase que Herodia, né, tinha raiva de João por causa que ela estava botando Gaia em Filipe com Herodes, né? Mas João Batista disse, olha, Herodes, não é lícito tu fazer essas coisas. E ela ouvindo, né, ficou com raiva dele. Aí a filha dela cresceu, né, tava crescidinha. Herodes estava completando o ano e ela chegou por lá, ele agraciado com ela, disse, ó, o que tu me pedir eu dou. E foi aí onde a mãe dela se aproveitou e mandou pedir a cabeça de João Batista. No capítulo 6, o versículo 30, a primeira multiplicação dos pães. Esse é o relato da primeira multiplicação dos pães. Esse é o próximo vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longe, muito longo, né? Ainda tem ainda, eu estou no 56 versículos e eu estou no versículo 26, né? 26, deixa eu ver. No versículo 30, ainda tem 26 versículos para ser lido. Se eu for ler, né, vai dar mais de 2 horas de vídeo. Então, eu agradeço a vocês pela atenção de ter assistido até agora. Que Deus abençoe a vocês todos, com muita paz, saúde, prosperidade, felicidade. Que vocês se mantenham na doutrina de Cristo, no mandamento de Cristo. Se mantenha na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, a única e verdadeira que é a igreja de Deus. Porque todas essas outras que os homens inventou são falsas. E os seus pastores também são falsos. Ele se intitula pastor porque fizeram teologia diabólica para enganar vocês, né? Eu não quero atacar ninguém, eu apenas estou relatando a verdade. Se vocês quiserem acreditar, muito bem. Se não quiserem, bata as minhas alparcas e saiam, tá? É isso. E no próximo vídeo eu vou ler a primeira multiplicação dos pães, né? Isso vai estar no capítulo 6 de Marcos, versículo 30 em diante, né? Que Deus abençoe a todos. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, compartilhem, né, os vídeos para seus vizinhos, seus próximos, seus amigos, sua família, para que eles saiba a verdade da palavra de Deus, né? E tenho dito,